Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem problema energético a longo prazo. A curto prazo tem um problema energético terrível. O Brasil não pode crescer 5% em 2007. Sabe por quê? Dá apagão elétrico em 2008. Ponto, só isso. É tão atrasado o investimento em geração de energia elétrica, e a questão do gás foi feita tanta merda por Fernando Henrique Cardoso de Mello, que simplesmente, em 2008, o Brasil entra numa crise de suprimento energético por obra e graça do investimento insuficiente que foi feito nos últimos anos. Pô, só isso. Por que a Dilma não fala? Porque ela foi a responsável. Apesar da Dilma ser minha ex-aluna e ser minha amiga, ela foi como ministra de Energia uma cretina total, porque ela apoiou. Você não fez muita besteira, mas ela apoiou a ideia de que o preço do petróleo internacional ia cair. Todo mundo, nós dizíamos que não. Ela disse que sim, em 2003, só fez subir. Depois de 2003, é óbvio. A curva de consumo do petróleo não está indo assim, a curva de descoberta está indo por aqui. Vai pressionar inexoravelmente o preço do petróleo acima de $70. O petróleo e o biodiesel passa a ser economicamente altamente eficiente. Acima de $80 é tranquilamente desloca o diesel olhando o petróleo. E vocês sabem que toda região que não tem uma base de refino próxima, o balanço energético é favorável à produção de bioenergia próximo do lugar. Porque você não gasta energia para produzir a bioenergia nem transportá-la. Então, plantas pequenas de biodiesel podem surgir em todas as regiões onde existam frotas de tratores, de caminhões, etc., e não tem uma base. É isso que agora o Lula finalmente entendeu, está pelo menos tentando apostar nisso. Desde o primeiro ano do governo dele foi dito isso para ele só começou a se mexer mesmo um pouco antes da eleição. Mas enfim, está se mexendo. O Brasil é um campo de petróleo renovável. O último grande campo de petróleo renovável do planeta é dado pelo continente sul-americano. A América do Sul é o continente do mundo que pode escapar daqueles energéticos. Pode escapar, não quer dizer que escape não, porque se forem assumindo decisões idiotas, entra em vulnerabilidade. Viu? Aliás, estudante de economia que não souber tudo sobre economia de energia não sabe nada sobre macroeconomia, do meu ponto de vista. Essa é a dimensão que, pelo menos, a gente começa a conversar. A segunda dimensão que a gente deve conversar, por que parece, é a tal da logística. Né? Logística é uma bela expressão para raciocinar com o deslocamento das mercadorias no espaço e tempo. Então, vocês sabem que a eficácia do sistema logístico é decisiva em termos de produtividade. A produtividade macroeconômica é em grande parte afetada pela qualidade logística. O Brasil tinha uma estrutura logística mais ou menos. Eu acabei de fazer um enorme elogio à estrutura energética brasileira. A nossa estrutura logística nunca foi muito boa, porque nós desenvolvemos um sistema ferroviário no interior para a linha da costa, não interligamos a malha ferroviária, fizemos a integração no mercado nacional com rodovia, que não é a melhor solução, não conseguimos articular muito bem a ferrovia com a rodovia e arrebentamos com o sistema de manejo hidráulico, manejo portuário. Então, a nossa matriz logística foi ruim no passado e no presente é um terror. Pra vocês terem uma ideia, bom, em primeiro lugar eu vou falar um número que talvez vocês não saibam, é um número impressionante. Todos os anos morrem no Brasil 48 mil pessoas em acidentes de trânsito, rodoviário ou urbano. 48 mil, 300 mil são hospitalizados. 9 dias e médio de hospitalização. Nós temos 6 vezes mais acidentes por veículo do que o Japão. 6 vezes mais. Se você reduzisse a metade, 24 mil pessoas não morreriam e 150 mil não seriam hospitalizadas. Mesmo assim, nós teríamos 3 vezes mais acidentes que o Japão. Isso é só para ter uma ideia do que está acontecendo na malha urbana e na malha rodoviária brasileira. É um Vietnã por ano. Os americanos perderam em 10 anos de guerra do Vietnã 52 mil norte-americanos. Nós estamos matando 48 mil brasileiros em acidentes de trânsito por ano! Por ano! Agora as pessoas ficam horrorizadas porque um gol caiu.
Sabe por quê? Porque a classe média anda de avião. É impressionante como chegaram até a falar de apagão aeroviário. Eu já vi a expressão. Isso escandalizou. Mas os 48 mil que morrem todos os anos não escandaliza, não. Agora, sabe por quê? Porque os investimentos públicos foram cortados no osso. Foram reduzidos a nada. A malha rodoviária federal brasileira, para não se deteriorar, exige 5 bilhões de investimentos por ano. Vocês vão dizer, mas é muito, é quase metade, mais que metade da Bolsa Família. É. Mas sabe qual é a estimativa do Instituto Rodoviário do que custam os 48 mil mortos, os 300 mil acidentados e os veículos que desaparecem? 21 bilhões. Então, nós gastamos 21 bilhões para não gastar 5 bilhões sendo economizados. Minto, ano passado, Lula, antes da eleição, tampar buraco. Quando tentou fazer um programa de 5 bilhões de tampa-buraco. Só que o tampa-buraco não resolve, porque o tampa-buraco não resiste à chuva. Você tem que reestruturar depois que você não tampa o buraco. Se você não, porque quando você não tampa o buraco, entra uma curva com derivada segunda positiva de destruição a cada ano que você não faz a manutenção. O que é um buraquinho que pode ser tampado vira um buracão que exige uma nova obra estruturante. Entendeu? No limite a rodovia se dissolve. Tá? Sabe o que é que significa isso? Para vocês terem uma ideia, os caminhões no Brasil duram muito menos que deveriam durar. Viajam a velocidade muito menor. O nosso frete sobe sem parar. Sabe o que o frete é no modelinho? Um bom modelinho de produtividade macroeconômica singelo, o transporte é custo. Se você racionalizar como custo, toda a produtividade geral da economia brasileira está caindo sem parar, porque os custos de transporte estão subindo sem parar. Nada disso interessa aos neoliberais, nada disso sensibilizou o governo Fernando Henrique Cardoso, nada disso sensibilizou o governo Lula, nada disso sensibilizou o debate da sucessão presidencial, porque nem o Alckmin nem o Lula disseram que não fazer nada para frente. Ponto. O que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte, o tema da infraestrutura, que é um tema pelo qual um desenvolvimentista começava o seu ABC, né? Começava a se alfabetizar por infraestrutura. A infraestrutura no Brasil está entregue a não sei a quê. Tem de um lado o veto ambientalista que assume em algum lado expressões fantásticas, quase que alucinantes. O Porto Santarém não pode ser concluído porque descobriram um cemitério tupi-guarani numa das praias que iria ser utilizada para o porto.